Estamos no ar com o episódio número 24 do podcast O Cérebro do Namura. Esse que é o podcast do empreendedor. E hoje vamos falar sobre eficiência versus eficácia. A gente já falou várias vezes aqui sobre esse assunto, mas hoje é um episódio completo só para tirar alguns mitos, né, da frente e para deixar você mais ciente do poder que tem entre uma coisa e outra. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de mais nada, este podcast é um oferecimento do Albert, que é um aplicativo de cashback, mas que vai muito além do cashback, é de fato dinheiro no bolso, porque além de ganhar o cashback de 10%, você ainda, ao indicar o Albert para alguém, e se alguém comprar, você ganha comissão. E não é uma vez só não, enquanto as pessoas comprarem usando o Albert, você continua ganhando. Então use o código convite podcast, sempre que você for baixar aí no iOS, no Android, e indicar para alguém, fala para esse alguém, use o código convite podcast para que você comece a ganhar já. Muito bem, Namura, estamos mais uma vez aqui, eu, você, o seu cérebro e o nosso grande amigo Albert, para falar... Eu nunca consegui vir aqui sem o meu cérebro. Pois é. Às vezes ele falha, mas está sempre aqui. Ainda bem que está associado. E vamos falar hoje de um tema que parece, né, a mesma coisa, eficiência e eficácia é a mesma coisa. Vamos descobrir hoje, mas principalmente o quanto que isso afeta, esse entendimento afeta os negócios, né, e a nossa própria vida pessoal. Então, começando o nosso primeiro bloco aqui de inteligência sem vaidade, explicando qual é a principal diferença entre eficiência e eficácia, Namura. Aí, galera, tudo bem? Já estamos, como o Kiso falou, no episódio número 24, ou seja, 24 semanas a gente está aqui. 24 dividido por 4 dá? Opa, 6. 6, 4, 24. Né? Então, é isso mesmo? Sim. Então a gente está 6 meses? 6 meses? Aí, ó. Olha que loucura, cara. É verdade, 6 meses. Não parece, né? A gente fala assim, 24 episódios. É que tem mês que tem 5 semanas. É, então, mais ou menos, mas por aí. Quase 6 meses a gente tá junto. Não sei como é que você tá me aturando aqui. Eu tô absorvendo tudo aqui do seu cérebro, dissecando o seu cérebro. Acho que está sendo muito legal para mim, para o Kiz, espero que para todos vocês, porque a gente está cada vez mais se aprofundando em questões que passam desapercebido das pessoas. Uma das que passa desapercebido é eficácia e eficiência. No coloquial, no blá, 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 pô, esse cara não foi eficiente, esse cara não foi eficaz, a gente usa essas palavras uma como sinônimo da outra. Elas não são sinônimos. Eficácia diz respeito a fazer a coisa certa. Eficiência diz respeito a fazer certo a coisa. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tem muita coisa nessa frase aqui. Fazer a coisa certa é fazer aquilo que tem que ser feito. Fazer certo a coisa é fazer bem feito. Do que adianta você fazer bem feito alguma coisa, ou seja, ser eficiente, você está fazendo aquilo que não tem que ser feito. Está fazendo a coisa errada. Então vamos lá. Você é um excelente florista, você faz arranjo de flores, fantástico, mas você acabou de pegar emprego numa sapataria e lá eles querem que você deixe os sapatos brilhantes. O que adianta você fazer alguma coisa bem feita, né, se não é aquilo que tem que ser feito? Fazer bem feito aquilo que não tem que ser feito não leva a lugar nenhum. Então, esse exemplo foi um exemplo apenas didático para mostrar para você que primeiro você tem que ser eficaz. Descobrir o que tem que ser feito, para depois ser eficiente. E antes que o Kiso me pergunte como é que eu descubro o que tem que ser feito, é muito simples. Aquilo que satisfaz uma necessidade ou uma dor do cliente. Acho que no episódio passado a gente falou muito de colocar o cliente no centro do processo. Sim. Você não começa nada na sua vida em termos de marketing, vendas, empresa, se você não olhar para fora. Ah, eu devo olhar para o cliente? Não, não deve olhar para o cliente. Porra, Namura, então já não estou entendendo mais nada. Olha para o cliente ou não olha para o cliente? Sim, olha para o foco do cliente. Olha para o que o cliente está pensando, o que o cliente deseja, o que ele necessita, qual é a dor que ele está vivendo. Então, o foco não é no cliente, o foco é no foco do cliente, naquilo que interessa ao cliente. Quando você faz isso, aí você vai desenvolver um produto para resolver essa dor, você está sendo eficaz, fazendo a coisa certa. Aí, quando você fizer esse produto, faz ele bonitinho, caprichadinho, com qualidade, faz bem feito, aí você está sendo eficiente. Então, Namura, o que você está dizendo que quando a gente cria um negócio,
em primeira instância, a gente tem que ser eficaz em criar algo que resolva aquela dor. Pô, resolveu a dor, de fato, as pessoas enxergaram valor naquilo, aí você começa a processualizar para afinar aquilo, aí você passa a ser mais eficiente, cria um playbook, o nome que for, para fazer aquilo continuar sendo produzido em escala, de repente. Perfeita a definição do Kiso. Perfeito. Não adianta fazer bem feito. Às vezes tem gente nas empresas que o cara faz um trabalho perfeitinho. Ele é o melhor carimbador que tem. Aí você pergunta, por que você faz isso? Não sei, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas para que precisa fazer isso? É a implantação da burocracia, que ninguém sabe porque tem que fazer aquilo, mas o cara se especializou tanto em fazer aquilo que ele é o melhor cara de carimbar documento. Era melhor já ter digitalizado tudo e não ter esse carimbo. Porque tem muito negócio, né? Quando nasce, quer fazer um plano de negócios, aí gasta, sei lá, meses tentando fazer o plano de negócio ideal, né? Olhando tudo, e já começa a desenhar todos os processos, o organograma, e contratando as pessoas. Ou seja, ele está tentando ser eficiente antes de fato ser eficaz, né? Para resolver de fato uma dor e aí aprender com aquilo para processualizar depois. Né? A sequência é uma só. Primeiro você tem que pensar no que tem que ser feito realmente, se vale a pena. A palavra é, agrega valor o que você vai fazer? Sim ou não? Se não agrega valor, não faça. Nem tente fazer melhor, porque fazer melhor aquilo que não agrega valor vai te custar tempo, dinheiro, esforço. Não serve para nada, não agrega valor. E quem diz o que é valor é o cliente. Não confunda preço com valor. Preço, nós tratamos no episódio anterior, é o número que você coloca no produto que você quer vender. Valor é outra coisa. Valor depende de 4 fatores. O sonho que o cara tem, a expectativa de realizar aquele sonho, o tempo que ele vai gastar para alcançar aquilo e o esforço que ele vai fazer. Sempre que o sonho é grande, a expectativa é alta, o tempo é baixo e o esforço é pequeno, tem muito valor para o cara. E o esforço muitas vezes é medido pelo preço, né? E aí tem a história do custo-benefício. Pô, ele sentiu que ele vai ter muito benefício pagando aquilo que ele entende que é baixo pelo benefício. Perfeito. Nessa equação, eu vou dar um exemplo. O cara quer ficar shapeado lá, ou shapeado, né? Shapeado. Shapeado, não shapeado. Shapeado. Ele tem 2 alternativas. Uma é ir para academia, né? Por quê? Qual é o sonho dele? Ficar shapeado. Ok? Qual a expectativa? Que a academia ajude ele a fazer isso. Qual o tempo que ele vai demorar? 1 ano. Qual o esforço? Vai ter que puxar peso. Dentro desse contexto, o preço que a academia cobra é R$250 por mês. Ele vai lá. Realmente, o sonho pode ser realizado, a expectativa que ele tem é que isso aconteça, o tempo é 1 ano e o esforço é puxar. A academia só consegue cobrar R$250 por mês. Mas ele pode fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Qual é o sonho? Ficar shapeado. Qual a expectativa? Que ele vai conseguir o corpo que ele quer. Qual o tempo? 1 hora, 2 horas na sala de cirurgia. Qual o esforço? Nenhum. Você está anestesiado e fazem o trabalho todo em você. A cirurgia vai custar R$40 mil. Então, você pode pagar 250 ou 40. Por que você paga 250 e não paga 40 ou paga 40 e não paga 250? É o valor que você dá para aquilo. Eu quero em muito menos tempo, com muito menos esforço, isso tem muito valor para mim, porque eu não tenho tempo para perder e nem quero me desgastar durante 1 ano. Então, eu pago mais. Tá claro isso aí? Tá claro. Então, esse exemplo mostra para você a seguinte coisa. Você pode montar uma academia ou você pode montar uma clínica. Numa você vai cobrar um preço, na outra você vai cobrar outro preço, porque o valor que a pessoa dá, é ela que dá, é função do sonho que ela tem, da expectativa de realizar, do tempo e do esforço que ela vai usar. Mas antes disso, antes de montar a academia e montar a clínica cirúrgica, qual é o sonho que as duas estão tentando realizar? Deixar o cara shapeado. E isso me remete muito à ideia da metodologia ágil, né? Que é a gente entender pela metodologia ágil que primeiro a gente tem que ser eficaz para depois ser eficiente, né? Perfeito. Justamente por isso que tem as sprints e o que mais vale é, de fato, o que a gente tem que atingir de resultado ali no final daquela sprint, né? Pô, mesmo que seja um protótipo inicial, mesmo que seja um MVP, vamos colocar na rua, vamos ver se entrega valor. Entregando valor, depois a gente começa a refinar aquilo. Esse é o ponto.
Pega que eu vejo uma indústria muito simples de perceber isso daí. A indústria de hambúrguer. Tem o ícone, né? Vamos fazer um jabazinho aqui, o McDonald's. O Big Mac é basicamente o mesmo há 50, 60, 70 anos. Um pão com 2 hambúrgueres, com molho, queijo especial, caramba, 4. Não mudou. Por quê? Porque desde aquela época perceberam que aquilo satisfazia uma necessidade das pessoas, que era comer rápido, com uma certa qualidade e não perder tempo. Era isso que estava sendo vendido, por isso que se criou o nome fast food, comida rápida. Então ele estava vendendo muito mais uma alimentação razoável, rápida, do que o alimento em si. E isso até hoje perdura. Essa é a eficácia, fazer a coisa certa. O que as pessoas queriam e querem comer rapidamente. Com o tempo ele foi melhorando a eficiência, foi mudando os equipamentos, foi fazendo aquilo mais rápido, foi mudando a embalagem e tal. Não mudou o produto em si, que satisfaz a necessidade. Se o mesmo Big Mac demorasse 1 hora para ser feito, perdia o mercado. Porque o mercado não estava comprando comida para comer em 1 hora. Nisso ele vai em outro tipo de restaurante. Ele estava comprando velocidade. Eles entenderam isso. Então, desde aquela época até hoje, a única coisa que eles vendem é velocidade, fast. É só isso que os caras vendem, sob a forma de comida, food, fast food. Aí, a eficiência foi melhorando com o tempo, os processos foram sendo melhores, blá, blá, blá. Antigamente, demorava, 5 minutos para fazer um hambúrguer. Hoje demora 20 segundos. Eu não sei, eu não estou lá dentro da indústria para saber disso. Então, primeiro ele focou na eficácia, fazer a coisa certa, vender tempo. Depois na eficiência, fazer aquilo bem feito. Cada vez foi melhorando o Kaizen japonês, melhoria contínua. Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu serei melhor que hoje. Boa. E no caso de empresas menores, né? Quando a gente começa a falar sobre processo e tal, parece que é uma coisa de empresa grande, como você citou, McDonald's. Hoje eles precisam ser uma empresa eficiente, né? Porque já atingiu a eficácia lá atrás, né? Agora é uma questão de melhoria contínua para fazer melhor a cada dia, né? De fato é uma coisa só para empresa grande ou processo é uma coisa para empresa pequena? Em que momento uma empresa pequena, então, tem que se preocupar com processos? Eu imagino uma empresa pequena que não tenha processos concorrendo com uma empresa grande que tenha processo. Vai morrer, né? O outro já é grande, já domina o mercado e ainda tem um processo que todo mundo segue a rotinazinha para fazer aquilo bem feito. A empresa pequena não tem isso. Ela vai sofrer. Isso mata as pessoas de trabalhar. Processo significa entender o que você faz e melhorar cada dia, escrever as coisas que você faz para quando alguém que faz aquilo sair e outro entrar, acompanhar todas as melhorias que foram feitas. Você acha que não tem um processo para fazer um Big Mac? É clarinho, descrito passo a passo. Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Bom, então paga o preço de cada hora fazer de um jeito, a qualidade não ser perfeita. É o preço que você vai ter que pagar. Eu prefiro pegar alguma coisa e processualizar aquilo para que outras pessoas aprendam com aquilo que eu já aprendi e economizem o seu tempo e o tempo da empresa, porque tempo é um componente de custo altíssimo. Então, investir em processualizar aquilo que pode ser processualizado só vai fazer aumentar a qualidade do teu serviço, melhorar a produtividade da sua equipe, evitar desperdícios, evitar retrabalho e diminuir custos de produção. É quase que a ideia da eficiência energética, né? O nosso cérebro, inclusive, quer economizar energia o tempo todo, né? E ele vai criando atalhos, ou as heurísticas, quando a gente fala de neurociência, né? Nada mais, nada menos é do que a gente processualizar alguma coisa. Para evitar gastar energia à toa. Né? Entrar no modo automático. Então, faz sempre do mesmo jeito, que cada vez faz mais bem feito. Diz que para você ter muita proficiência em alguma coisa, principalmente em aspectos manuais, você tem que repetir a coisa 10 mil vezes. Tá? Aí o cérebro, você nem percebe que está fazendo aquilo, o cérebro faz automaticamente. Nas artes marciais, a mesma coisa. A mesma coisa, né? Treino é repetição. Né? Treino é repetição. Então, se o nosso cérebro funciona desse jeito, vamos respeitar o jeito que o cérebro funciona, em vez de ficar inventando moda? Primeiro, seja eficaz. Descubra o que tem que ser feito perguntando para o cliente. Depois, seja eficiente. Vai melhorando o que você está fazendo a cada dia. De tanto fazer aquilo, você fica bom naquilo. Entendi. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui que é importante, né?
Em que momento esse aumento de eficiência, o que significaria, então, a gente ir processualizando as coisas, né, pode afetar a empresa no longo prazo? Porque há uma certa burocratização a longo prazo, à medida que a gente vai aumentando, então, a eficiência, entre aspas, porque o que a gente está colocando aqui, que eficiência tem a ver com processo, né, tem a ver com criar esses playbooks, né, que no jargão ali das startups é isso, né, vamos criar um playbook que é assim que você tem que fazer, é tipo a fórmula, né, funcionou dessa forma, vamos repetir isso para que quem entre no negócio não fique repensando do zero. Perfeito. E entregando cada dia de uma forma, né? Você acha que isso vai burocratizando à medida que vai aumentando o número de processos e vai entrando mais pessoas? Primeiro a gente tem que entender o que é a palavra burocracia. Burocracia é fazer alguma coisa que não agrega valor. Tá? É completamente. Você pode ter um processo burocrático e um processo não burocrático. Qual é a diferença? No processo burocrático, você faz alguma coisa direitinho, passo a passo, e aquilo não agrega valor. Então não serve para nada. Não adianta você ser eficiente, porque você está sendo eficiente naquilo que não tem que ser feito. É tipo pedir uma informação que você nunca vai usar. Perfeito. Num formulário. Não, né? e repara, o processo burocrático ele não agrega valor, porque não foi precedido de um processo que analise a eficácia. Tem que ser feito aquilo. Processo é processo. Se ele está sendo utilizado para fazer alguma coisa que agrega valor, ok. Se ele está sendo utilizado para alguma coisa que não agrega valor, é burocracia. Boa. Então, esse é um ponto, né? De a gente sempre estar olhando para os processos, revisitando isso de tempos em tempos, né? Para ver, porque às vezes lá atrás fazia sentido e agora não faz Sem mais. dúvida, você começa a sua empresa, você não tem, por exemplo, certas fontes de dados. Então, você vai colher dados, fazendo pesquisa com algumas pessoas. De repente, aparece um aplicativo que te extrai todos aqueles dados. Para que você vai continuar fazendo aquele processo que você fazia? Por exemplo, hoje, se eu quiser pegar o nome das pessoas, dos CEOs de companhias, para depois mandar um mailing para essas pessoas, da pessoa em si, isso é contra a LGPD. Mas do cargo não é, porque as empresas colocam disponível o telefone para contato, os saques dela estão lá disponíveis para você pegar e ligar para ela. Eu posso ir atrás de cada nome desses e anotar o nome e fazer uma lista. Mas hoje existe um software que vai lá e me tira tudo isso. Então, antigamente, o processo que eu tinha era manual. Era válido? Era, porque eu queria o nome dessas pessoas para me comunicar com elas. Então, era isso que eu queria. Era eficaz, era a coisa certa. Mas como é que eu fazia? Na unha, velho. Ia lá... Agora, eu quero a mesma coisa. Como é que eu faço? Com um software que extrai esses dados da internet. Então... Se eu continuar fazendo o processo de antigamente, apesar da eficácia ser comprovada, ele é muito pouco eficiente. É muito pouco eficiente. Então, ele passa a ser um negócio burocrático. Se eu usar esse novo software para arrancar os dados, para conquistar esses dados, ele é muito mais eficiente. Eu ganho tempo, diminuo os custos, então é assim que eu vou fazer. Então, a eficiência ela é muito mais voltada a melhorar, obviamente, o que eu faço, fazer bem feito, com menos custo, mais produtividade, e a eficácia é voltada para olhar para o cliente e falar o que esse cara quer que eu possa fazer por ele. Por isso que eu gosto muito de uma técnica, né, que é você olhar para a sua, que a gente chama de North Star Metric, né, que seria uma métrica da estrela guia, né, que no caso, por exemplo, do meu negócio, a MLabs, né, que é uma plataforma SaaS de gestão de mídias sociais. Para a gente, a estrela guia é a quantidade de posts agendados dentro da plataforma, porque ali diz para a gente que está tendo valor, que as pessoas estão voltando todos os dias e usando de fato o produto, né? Então, o quanto antes eu conseguir fazer a pessoa chegar no momento mágico, que é deixar o post agendado, mais eficaz eu estou sendo. E por isso que a gente revisita sempre os processos para tentar olhar como que eu mantenho aquilo o mais curto possível. Perfeito. Então, lá atrás, a gente tinha para usar o software, qualquer software, você tem que se cadastrar, você precisa criar um login. Mas a gente começou a tirar certos campos do processo de cadastro porque aquilo não faria sentido nenhum no começo, eu posso pedir depois. Claro. Então, assim, eu vou pedir apenas o e-mail, não vou pedir mais outra coisa, porque isso torna mais rápido
esse processo dele chegar até o momento mágico para que a eficácia seja atingida. Mas repara, você primeiro descobriu que o cara queria uma ferramenta dessa para fazer uma postagem automatizada, seja o que fosse. Isso não mudou. Só mudou o jeito que você permite o cara ter acesso a isso por um processo que você melhorou no decorrer do tempo. Então, não existe essa questão, eu devo ser eficaz ou devo ser eficiente? Você deve ser os dois, mas existe uma ordem. Primeiro eficácia, depois eficiência. Não, e a eficácia sempre ser o seu principal objetivo, claro. né? E aí você, com esse objetivo em mente, revisitar o tempo todo os processos para tornar Perfeito. esse momento mágico verdade, né? Que é você encurtar esse momento, a chegada para esse momento mágico, né? Eu acho que muita gente cria processos. Eu vou deixa mudar lá, só né? a frase. Não é tornar um momento mágico verdade, é tornar um momento da verdade, que é quando o cara vai usar, mágico. Mágico, boa. Muito bom, muito bom. E aí, falando sobre essa coisa de métrica, né? North Star Metric, etc., como é que uma empresa pode medir a eficiência e a eficácia nos negócios? Tem medidas, tem indicadores? Essa é maravilhosa, cara. Que pergunta linda. Como medir eficácia e como medir eficiência? Que é um jeito bem simples. Eficácia você mede pela atração. Eficiência você mede pela satisfação. Explica. Eficácia. Eu sou eficaz quando eu faço o que tem que ser feito, não é isso? Sim. Se eu faço o que tem que ser feito, as pessoas se interessam. Eu atraio as pessoas. Então, se você estiver atraindo as pessoas, significa que você está sendo eficaz Exatamente. na sua proposição de valor. Eu estou acertando o coração, a dor, a necessidade e o desejo. Então, a eficácia eu meço pela atração. Aí o cara foi atraído, ele vai usar a tua plataforma, MLabs. Se ele está insatisfeito, é porque você está sendo bem pouco eficiente. É difícil de entrar, não funciona, o cara aperta aqui, não dá a resposta. Melhore o seu produto e aí o NPS vai te dar o grau de satisfação. A métrica é o NPS, mas eu vou chegar lá. Aí a satisfação é que mede se você foi eficiente. Porque quando você é eficiente, você fez com qualidade, com produtividade. Então, uma série de quesitos da eficiência. Então, se eu pudesse resumir, eu estou tentando resumir aqui, eficácia você mede pela atração. Eficiência você mede pela satisfação. Como é que você mede a atração? Tem os engajamentos que você tem em Instagram, em todas as mídias sociais. Tem lá as formas de engajamento. E como é que você mede a eficiência? NPS, Net Promoter Score. O que é o Net Promoter Score? É uma pergunta única que você faz para a pessoa. Você indicaria o meu produto ou o meu serviço para outra pessoa? Numa escala de 0 a 10, que nota você me daria? Se ele der de 0 a 6, a gente chama ele de detrator. Ele vai falar mal do seu produto. Você não foi eficiente, você não satisfez aquela necessidade. Se ele der 7, 8, ele é indiferente. Nem fala mal de você, mas também não indica você, não fala bem. Se ele der 9 ou 10, ele é um advogado. Pô, usa o produto, é fantástico. O MLabs, cara, me propiciou tanta economia de tempo que eu não sei mais viver sem essa ferramenta. Então, você tem duas medidas. A eficácia pela atração e engajamento, nas mídias sociais, por exemplo, e a eficiência pela satisfação NPS. Acabou. Poderia colocar como uma eficácia máxima quando o cliente atrai outro cliente, então? Bom. Porque se ser eficaz é medido pela atração, quando um cliente atrai outro cliente, é a eficácia máxima? Eu acho que seria um conjunto das duas coisas, né? Porque ele está vendo que é útil para ele, falou, isso aqui é bom para você, eu coloquei, meu cabelo não cai mais. Então, ele está sendo seu vendedor. Eu costumo dizer a seguinte coisa, quem é o melhor vendedor do mundo? Og Mandino? Tony Robbins? Nenhum desses caras. O melhor vendedor do mundo é o cara no momento após a compra. Quando ele efetua a compra, imediatamente, sabe o que ele vai fazer? Vender para outra pessoa. Ele tem que justificar a escolha que ele fez, né? E ele faz isso sem perceber que ele está fazendo isso, vendendo para... Ele é o melhor vendedor do mundo. Porque ele vai falar com os amigos, com os colegas que já confiam nele, provavelmente, senão não teria essa amizade. E a palavra dele não é a palavra de alguém que está realmente vendendo, é alguém que está entusiasmado com a compra que fez. E você entusiasmado com a compra que você fez, naturalmente você gera credibilidade para outra pessoa. E a outra pessoa é capaz de comprar de você. Então seria... O ponto culminante da eficácia seria
alguém indicar para o outro que o NPS vai dar isso, ou eficácia ou eficiência, o NPS vai dar isso. Quando alguém indica, simplesmente... É que o NPS vai te dar, assim, né, a probabilidade, né? Não, Mas perfeito. o cara ter realmente indicado é eficácia. Aí Né? é o Muito cume. bem. Vamos para o nosso segundo bloco aqui, firmeza. Ficou legal isso, não ficou? Gostou? Espero que você tenha gostado, porque é um jeito que... Pô, a gente está aqui criando novos conceitos. Bloco firmeza sem arrogância. Me fala assim, né, na sua experiência, até nos seus negócios, né, alguns exemplos de como é que você conseguiu ser eficiente e também eficaz, aí obviamente que colocou, né, ao mesmo tempo, porque as coisas andam juntas, né? Mas sei lá, um exemplo aí da sua empresa que você teve algum desafio, né? Primeiro ser eficaz, depois ser eficiente, algum desafio que fica claro para as pessoas como é que você resolveu isso com o processo ou com o playbook. Vamos lá. São tantos os exemplos para dar aqui que vai faltar, mas eu vou tentar fazer um bem... Quando a gente começou uma das empresas chamada Solum Ambiental, qual era a proposta? A gente sentou, estava conversando, eu e alguns amigos da faculdade, falando de problemas que o mundo ia viver. Isso foi há quase 20 anos atrás. O mundo vai viver crise de energia. Nós estamos vendo agora que nós precisamos produzir energia verde, energia limpa, pra caramba. Cada vez mais tem mais gente consumindo energia. O mundo está gerando muito lixo, onde existem ilhas no Oceano Pacífico de lixo que as correntezas vão levando e vão formando aquelas ilhas gigantescas. Até quando isso? A Europa manda lixo dela para outros países. Até quando isso? Esses países, por serem paupérrimos na África, recebem esse lixo para ganhar algum dinheiro. E até muita gente vive do lixo. É uma loucura. Então, vai faltar energia? Vai. Vai ter que resolver o problema do lixo? Vai, senão a gente mata o planeta. E tem outros problemas, água potável e por aí. Nesta brincadeira, nós percebemos duas coisas. Energia era um problema mundial, local. Eu preciso de energia na minha casa, eu preciso de energia aqui para fazer essa live junto contigo, esse podcast, mas é um problema mundial. E lixo também é um problema mundial. Tem algum jeito de a gente resolver isso? E a gente foi ver o jeito. As pessoas botam o lixo debaixo da terra, jogam o lixo no rio. Eram umas soluções horrorosas para tratamento do lixo. Queimam o lixo e geram poluentes atmosféricos cancerígenos. Quando a gente olhou isso, a gente falou, as soluções que estão dando são paliativos, não são soluções, elas estão postergando a real solução. E a gente resolveu, então, enfrentar essa questão e criou um equipamento chamado Vorax, que é uma máquina que transforma lixo em energia sem poluir o meio ambiente. Demorou quase 20 anos para chegar na solução final. Os 10 primeiros com uma tecnologia chamada plasma, que resolvia o problema, mas era caríssimo, então ninguém comprava. E nos últimos 10 anos, outros processos, foi aumentando a eficiência, melhoria contínua, até que chegamos num processo muito barato e que resolve o problema. Alta tecnologia. A eficácia era ir atrás da solução do problema lixo. Há 20 anos atrás, hoje, daqui a 50 anos, talvez continue existindo o mesmo problema. Vocês conseguiram chegar Mas a gente conseguiu chegar numa solução. Aliás, uma solução que resolve dois problemas. Acaba com o lixo e gera energia. Né? Termina com uma coisa que eu não quero e cria uma coisa que eu quero. Fantástico. Muito bem. Então, esse foi um exemplo onde a gente uniu eficácia com eficiência. Foi eficaz em primeira instância. Sempre. E depois eficiente para ter a melhoria contínua, justamente para conseguir fazer com que aquilo fosse acessível, de certa forma, para o mercado. Isso. Basicamente isso aí. Muito bom. Exemplo excelente. O timing também é muito bom, né? Porque, assim, nunca esteve tão em alta o assunto de ESG, né? E toda essa parte de environmental, né? E tal. E se você não tivesse começado há 20 anos atrás, talvez a gente teria muito mais problemas hoje, né? Perfeito. Muito legal, hein? E, assim, né? A gente tem um livro aqui, inclusive, fazendo um jabá aqui do livro, né? Todos os nossos episódios são inspirados aqui no livro. Cada episódio inspirado aqui. E tem várias estratégias de alto impacto que a gente tem no livro. Inclusive, no episódio, a gente fala de eficiência versus eficácia, né? Que mostram claramente que ser eficaz gera maior valor, tanto para a empresa quanto para o consumidor, né? E eu queria que você citasse e explicasse um pouco aí para a galera, porque a gente falou no livro sobre Smiling Curve e falou sobre a estratégia do Oceano Azul, né? São duas coisas que olham muito mais para ser eficaz em primeira instância, né? Ou seja,
que é melhor usar, se as duas coisas são a mesma coisa, na sua opinião? Explica para a galera. Vamos lá. A estratégia do Oceano Azul veio de um livro chamado Blue Ocean, que significa a seguinte coisa: é muito mais fácil você crescer se você tiver uma ideia que resolva um problema que ninguém ainda resolveu. Porque você não vai ter competidor. Você vai ser inovador e vai resolver um problema que ninguém resolveu. Por que Oceano Azul? Porque é como se fosse numa batalha onde tem muitos navios, todo mundo atirando um no outro, né? Vai ter muito sangue derramado, o oceano vira vermelho. É a briga pelo mercado entre muitos competidores indo atrás dos mesmos clientes, porque eles têm soluções parecidas, eles têm que brigar de forma sanguinária por esse consumidor e tem muita gente que morre, tem muita empresa que acaba, porque é uma briga de mercado muito violenta. Então, como você sai do Oceano Vermelho, da briga com você e os teus concorrentes pelo consumidor e vai para o Oceano Azul? Inovando. Volta no Peter Drucker. As duas coisas que realmente importam numa empresa é inovação e marketing. Se você tem uma solução que ninguém tem, mas isso é difícil. Tá, fica olhando para os problemas, vê como as pessoas estão resolvendo. O lixo todo mundo resolvia do mesmo jeito, aterrando ou jogando, né? Era um oceano vermelho. Podia ter criado uma empresa que coletasse lixo e colocasse num aterro. É o que todo mundo fazia. Ia brigar com todos os outros que fazem a mesma coisa. Coletar melhor, coletar mais barato, sei lá o que eu ia ter que fazer. Não, vamos desaparecer com lixo. Como? Inovamos, criamos uma tecnologia. Nesse oceano azul só tem a gente. É a única empresa que tem uma patente em 41 países, que tem todos os selos ambientais, blá, blá, blá. À medida que a legislação endurece e não se pode mais ter lixões ou coisas desse tipo, favorece o nosso negócio. Isso é a estratégia do Oceano Azul. Inovar para resolver algum problema de um jeito que ninguém resolveu, e aí você não tem concorrentes. Ou seja, você é líder de mercado. Líder de mercado. E mesmo que surja depois, obviamente você veio primeiro, se manter na liderança, né? O Peter Senge, que fala uma frase parecida com essa, que ele diz a seguinte coisa: você tem que ser líder no seu mercado ou no máximo segundo competidor. Se você não for isso, crie um mercado em que você seja líder. Que é a história do Oceano Azul. Por mais que exista um mercado, como a gente até citou no episódio passado, né, que foi o caso do circo, né? Eu vou citar um outro exemplo, que é o caso de hotéis, né? O hotel é um setor existente, mas se você inova dentro desse setor já existente e cria uma nova categoria de hotéis, você se torna líder nele porque só tem você. Perfeito. Né? Vai nichando. Busca um nicho para você. Eu lembro que quando nós começamos a DataPro, em 1982, ela já vinha um pouquinho antes, 1976, olha o tempo. Em 82, que eu incorporei a empresa, existiam muitos cursos de computação, que a gente chamava na época. Hoje é curso de codificação, informática e tal. Muito bem. 10 anos depois, esse mercado estava oceano vermelho. Todo mundo ensinando computação. Aí a gente criou um nicho, computação para crianças, e foi quando a gente criou a Future Kids. A gente era líder absoluto, porque computação era para jovens e adultos naquela época. A idade média das pessoas, em 82, era de 35 anos. Na Future Kids, a gente trabalhava com crianças a partir dos 3 anos de idade, naquela época. Então, era a mesma área de conhecimento informática, só que voltada para um público que não era atendido por ninguém. Oceano Azul. Future Kids explodiu justamente porque naquele segmento ninguém prestava o serviço. Então, dá para fazer essas coisas. É olhar o teu mercado, aquilo que o mercado está pedindo e ver como é que você consegue nichar para um sub-nicho do teu mercado. Isso aí me fez lembrar de uma estratégia que pode ser usado para se tornar uma autoridade também, né, no próprio mercado, porque às vezes, que nem aconteceu comigo, né? Eu vou fazer conteúdo sobre marketing. Oceano vermelho. Tá, né? Cheio. Tá cheio de gente já falando sobre marketing, ou seja, eu seria apenas mais um ali naquela briga ali, né? Naquele oceano sangrento. Então, vamos descer um pouquinho, então. Vamos falar de marketing digital. Puxa, também ainda tem um monte de gente. Ainda é sangrento.
Vamos descer mais um ainda. Então, marketing digital baseado em dados. Opa, aí não tinha ninguém. Então, é muito mais fácil você se tornar uma autoridade e ter um posicionamento de pioneirismo, né, ou de liderança, que a gente está falando, quando você cria uma nova categoria. Esse é um segredo fantástico que empresas bilionárias no mundo usaram. Pega a Amazon. A Amazon começou vendendo o quê, Kiso? Livro. Livro. Não tinha nada além, nem clipe, nem papel, nem livro. Ah, tem a Nobles, tem Barnes Nobles lá nos Estados Unidos, que eram indústrias já consolidadas na área editorial para venda de livros em lojas. Vamos vender livro pela internet. Ah, não sei se vai dar certo, não. Criaram o Kindle, para o cara poder ler o livro na internet. De repente, aquilo explodiu, porque todo mundo começou a usar a internet, Sim. visualizaram antes, e só estavam eles vendendo livro na internet. Oceano Azul. Depois que criou essa força, bom, se eu vendo livro, então eu vendo caderno. Se eu vendo caderno, eu vendo borracha. Se eu vendo isso, e aí foi vendendo. Bom, hoje vende tudo. Mas aí, nesse exemplo que você deu, ele primeiro foi eficaz em livros. Sempre. Foi muito eficiente. Perfeito. Né? Processos. É processo. E aí só muda o produto. E aí ele abre uma nova categoria. Pronto. E aí ele abre uma nova categoria, mas fazendo sempre o playbook. Né? Perfeito. Acho que eles não expandiram de uma maneira muito agressiva para vários tipos de categorias ao mesmo tempo, Não. né? Porque senão você se perde nesse meio do caminho. Né? Perfeito. O lance é você ser eficaz primeiro, ser muito eficiente naquilo, obviamente para que você domine aquele mercado, né? Domine o território e continue sendo líder daquele território, né? Para abrir um outro. Né? Acho que muitos negócios já querem iniciar o seu negócio com um portfólio de produtos muito grande. Não. E sem ter dominado nada, né? Sem ter dominado uma categoria. Ainda mais portfólio de produtos que falem com personas diferentes. Né? É muito complexo isso, é muito complexo. Faça pequeno, entenda aquilo, aprenda, erre pequeno, erre rápido, para consolidar o modelo de negócio. Aí, quando ele está consolidado, está tendo sucesso, aí você começa a expandir. Sim, sim. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um fundo de investimento. E uma dos aprendizados naquela conversa foi justamente esse, foco. Né? Se você não tem foco inicial, você ainda não resolveu uma dor. Né? Você está começando o negócio e já quer expandir, já quer vender o sonho grande, que é assim, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí você mostra um roadmap gigantesco de produtos, subprodutos e potenciais compradores. Você não tem nada. E cuidado, porque um investidor, quando você vai procurá-lo, ele está acostumado com esse tipo de discurso, ele não cai mais nessa historinha. Tá? A época do PowerPoint, uma boa ideia, foi nos anos 2000. Acabou essa brincadeira. As pessoas querem ver consistência. Ela vê consistência no modelo do teu negócio, na solução que o seu produto oferece para o mercado, vão olhar para o jockey. Ou seja, você como empreendedor, você tem brilho nos olhos, você tem garra, determinação, porque construir uma empresa é uma coisa que demora um certo tempo. Não é do dia para a noite eu tive uma grande sacada. A garotada está seguindo uma série de influencers aí que todo mundo ensina como você ficar rico da noite para o dia. Quem está ficando rico são os influencers. É o cara que ensina a ficar rico. Que ensina a ficar rico. Ele fica rico. Mas quantos não ficaram? Tá? Não sou contra, não. Mas você tem que ter cuidado para não cair no conto da sereia. Exatamente. Vamos para o nosso terceiro bloco aqui, franqueza sem inscrição. E aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui, vamos ver o que sai das respostas, hein? Trabalhar na coisa certa é mais importante do que trabalhar duro? Porque o lance da coisa certa tem a ver com ser eficaz, né? E trabalhar duro, muita gente, inclusive você citando aí, né, os influencers aí, né? Eu já escutei muito dessa história, não, só vence na vida quem trabalha duro. Mas me parece que é um pouco da história de você sempre tentar ser eficiente, trabalhar duro, acordar de manhã e trabalhar até o final da tarde. Não necessariamente você está produzindo valor, não necessariamente você está entregando alguma coisa. Você pode, às vezes, trabalhar menos tempo e ter mais resultados, né? Como é que você entende isso? Vamos lá, não é trabalhar muito ou trabalhar pouco. A gente está olhando para coisa errada. É trabalhar certo. Você não conhece uma série de pequenos agricultores que a vida inteira acordaram às 5 da manhã, pegaram na enxada às 7 da manhã, foram até o pôr do sol e mal conseguem suprir as necessidades da sua família? Eu louvo essas pessoas,
Eu louvo essas pessoas. Essas pessoas trabalharam duro, contaram para elas essa historinha. Se você trabalhar duro, você vai ter sucesso na vida. Não, elas não tiveram sucesso financeiro. É difícil falar isso? É a realidade? É. Muita gente no mundo inteiro trabalha duro, mas não é duro, duríssimo. E não tem o retorno que quer. Então essa história que trabalhar duro é o que faz você ficar rico, não é verdade. Tem muita gente que ficou rico trabalhando muito menos que estas pessoas que trabalharam duro. É trabalhar certo. Então, vamos tirar esse negócio de trabalhar duro, trabalhar muito, trabalhar pouco. É trabalhar certo. Eu trabalho muito, mas eu procuro trabalhar na coisa que dá resultado. Quando você trabalha duro na coisa certa... Aí sim. Aí sim. Porque daí, quando o talento não supera o esforço supera o talento. Então, o que você tem que fazer? Primeiro é descobrir o nicho que você pode crescer exponencialmente. Tem nichos que não dá para crescer exponencialmente. E crescer exponencialmente significa que muitas vezes você gastar menos tempo para ter mais resultado, né? Ou ser mais eficaz, né? Para poder, Vamos lá, ganhar mais. Vamos melhorar isso aí um pouquinho. Significa, primeiro, olhar se aquilo que você quer fazer resolve um problema. Resolve um problema. Primeiro passo. Você já está sendo eficaz, porque eu vou resolver, vou fazer a coisa certa. Mas aquilo resolve um problema de 2 pessoas, de 1 bilhão de pessoas. Se você está fazendo a coisa certa para uma única pessoa, não vai ter escala. Se você está fazendo a coisa certa só para a tua cidade, a escala é do tamanho da tua cidade. Mas você está fazendo a coisa certa. E fazer a coisa certa é resolver uma dor. Vou bater nisso 10 mil vezes. Já está fazendo a coisa certa. Isso é escalável? Pode ser multiplicado? Por que o pessoal da internet, muitos estão ganhando dinheiro e muitos não estão ganhando dinheiro? Está ganhando dinheiro quem ensina os outros a ganhar dinheiro. Basicamente é isso. Se o outro vai conseguir ou não, são outros 500. Mas quando eu venho com a promessa, olha, eu vou te ensinar alguma coisa que vai fazer você ganhar muito dinheiro, ele está dando essa esperança para as pessoas. Por que isso é escalável? Porque ele faz uma única aula e 1 milhão de pessoas podem assistir durante 10 anos aquela aula, se o tema for pertinente daqui a 10 anos. Porra, isso tem uma escala gigantesca. É diferente. Eu fui professor de cursinho. Eu dava aula para 200 pessoas. Para dar aula para 2.000 pessoas, sabe o que eu tinha que fazer? Dar 10 aulas. Porque a classe tinha 200. Se eu quero atingir 2.000, eu dava 10 aulas. Então, eu entrava às 8 horas da manhã e saía às 5 da tarde, 6 da tarde, dando a mesma aula. Na última, eu estava esgotado. Se existisse internet naquela época, eu gravaria uma boa aula uma única vez e falava para o cara, assiste. Podia assistir 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas. Olha a escala. Nem todos os produtos permitem isso. Então, se você quer escalar, você tem que entender se o mercado onde você vai colocar o seu produto permite compras recorrentes em alta escala sem um esforço recorrente. Deu para entender isso? Sim, sim. Tá? Então, nem tudo tem essas escalas exponenciais, nem tudo cresce exponencialmente. O exemplo aula que eu estou te dando, ele cresce exponencialmente, porque eu gravo uma única aula. Esse podcast está sendo gravado agora. Não sei se vão assistir 1.000 pessoas, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas. Não, eu gravei uma vez só. Acabou. Então, se você quer escalar, você tem que olhar para o nicho que você está e ver. As pessoas podem... Eu posso multiplicar isso sem esforço? A área de informação é uma área que permite isso. Eu faço... não é aula, eu faço um software. Você fez uma plataforma. Gastou uma tremenda energia para fazer aquilo. Agora você gasta energia na melhoria, mas o básico está feito. Uma pessoa comprando paga X. 1 milhão de pessoas paga 1 milhão vezes X. Qual foi o esforço que você fez? É diferente de fazer um carro. Um carro você faz uma pessoa comprou. Se outra pessoa quiser comprar, pode escalar mundialmente, mas você vai ter que gastar material, energia, esforço para fazer 1.000 carros. Aí, o jeito de escalar é diferente. Qual dos dois eu faço? Aquele que você souber fazer e que atende uma necessidade do teu público-alvo. Tá claro isso? Tá claro. E na sua opinião, existe alguma circunstância em que ser eficiente é mais importante do que ser eficaz? Jamais.
Jamais. Eu não consigo pensar nisso. Não consigo ver. Ser eficiente. Você pode até ser eficiente e ter sido eficaz sem perceber que você foi eficaz, porque você está resolvendo um problema. Não, eu só fui eficiente. Tá, e o que você fez? Ah, eu resolvi a dor de cabeça das pessoas. Porra, isso é um negócio que existe, as pessoas têm dor de cabeça. Então você fez um remédio que resolve a dor de cabeça. Mas você nem percebeu que fazer o melhor remédio, com a melhor qualidade, com o princípio ativo que resolve a dor de cabeça das pessoas, o melhor remédio para aquilo era ser eficiente. Mas você resolveu um problema que existia, que era a dor de cabeça. Às vezes você é eficiente sem perceber que você foi eficaz. Mas se você não pensa na eficácia, você pode ser eficiente fazendo alguma coisa que ninguém quer comprar. Você vai se arrebentar. Aconteceu isso comigo muitas vezes. Eu fazia muito bem feito algumas coisas, tá, no começo da minha vida, que ninguém queria comprar. Quer ver um exemplo? Eu criei o primeiro portal de educação do Brasil. O primeiro. Ele era bonito, era eficiente. As pessoas faziam perguntas e respondiam. No ano 2000, Kizô, foi feito isso. Só que ele era muito bem feito, mas não resolvia um problema. O professor estava tão acostumado a material didático em livro e papel, ele tinha medo da internet, ele não ia para a internet. Então eu não resolvia o problema dele porque ele não tinha esse problema, estava resolvido pelos livros. Ele não sentia essa necessidade. Então para que eu fiz tão bem feito uma coisa que o cara não queria usar naquela época? Esse é o lance do timing, né? Do timing. Foi antes da hora certa. O portal vingou no ano 2006, 2007, sei lá. Foram 5, 6 anos depois que ele começou a tracionar. Simplesmente porque foi muito eficiente. Ele era bem feito, com bonequinhos, uma série de coisas. Pô, o cara não vai ter que mais imprimir papel. Olha a eficiência quando eu tiver que mudar um conteúdo. Um livro didático, você faz com conteúdo. Sai com erro, Saci Pererê com 2 pernas. Tá? Porra, tem que arrancar 1 milhão de livros do mercado. Aqui não, eu mudo lá, o digital tira uma perna do Saci Pererê, bota o Saci Pererê com uma perna só e pronto, está resolvido. Sim. O que acontece com a indústria de software? Toda hora à noite fala assim, versão 16.10.50 e poucos. Sim. Imagina que aquilo fosse um produto que fosse vendido fisicamente. Na prateleira. Na prateleira. Um abraço, cara. Não tem jeito, entendeu? Então, não há como você pensar na eficiência sem levar em consideração a eficácia. E vamos agora considerar um outro cenário, onde uma empresa é obsessiva por ser eficaz, que não é ruim em primeira instância. Mas por ser obsessivo em ser eficaz, acredita que não deve ter processos e que a ideia é ter resultado a qualquer custo. Né? E fazer o mais rápido possível, entregar o mais rápido possível, mas atropelando, não quer ter processo, atropelando pessoas e aí todo mundo faz de tudo. Quais são esses possíveis efeitos colaterais de uma empresa que quer ser excessivamente ser eficaz? Existe isso? Existe sim. Eu quero fazer qualquer coisa sem pensar na eficácia, tá? Eu posso acertar por acaso ou errar também por acaso, né? O que é acertar por acaso? Estou resolvendo uma dor do cara. O que é errar por acaso? Estou fazendo uma coisa que não resolve nada e o cara não quer. O que adianta eu me matar fazendo o melhor possível, tentando baixar preço, fazendo marketing digital, fazendo marketing em offline, e as pessoas não aparecem? Porque elas não querem aquilo, elas não têm necessidade, não resolve nada. O que adianta ser eficiente nesta hora? Eficiência e eficácia não são atributos que um substitua o outro, eles são complementares. Você tem o melhor carro do mundo, mas não tem motor. O design é maravilhoso, o interior é fantástico, mas não tem motor. Ou você tem um motor altamente eficiente, consome muito pouca gasolina, mas você não tem um chassi para botar esse motor. Não, uma coisa não substitui a outra. As duas coisas andam juntos. Por isso existem 2 conceitos com palavras diferentes. Se um substituísse o outro, o que era substituível teria morrido na história da administração, não existiria mais. Mas concorda comigo que a maioria dos pequenos negócios, na verdade, né, pensam, como a gente colocou lá no começo, né, de que o processo é burocratizar, né? Muitas vezes a empresa fala assim, não, que processo que é? Assim, faz desse jeito mesmo, né? Quando o camarada fala faz desse jeito mesmo, ele tem um processo.
Ele não oficializou, documentou, né, esse processo. E você quer saber por que eficiência e eficácia são dois conceitos que nós estamos discutindo aqui, que são fundamentais? Porque modernamente, já não tão modernamente, sabe como é que se chamam esses dois conceitos? Eficácia. Existe na literatura já esse termo. Tanto que eles precisam conviver juntos, que estão cunhando um termo que é a união dos dois. Eficácia. Porque tem muito negócio, assim, às vezes você contrata um funcionário, né? Eu já vivenciei isso na época de agência, né? Na época que minha agência estava começando e tudo, o que significa que quando você tem poucos funcionários, em tese você é mais eficaz, porque de alguma maneira é mais rápido, é mais ágil e você está ali de frente já com o cliente, então o seu termômetro é muito, né, mais sensível para entender o que ele precisa para resolver a dor. Então eu, como dono do negócio... o cara, é isso que você precisa e tal, então eu vou resolver aqui para você. Isso é eficácia. Eu vou lá e direciono a arte, eu já falo, sou o gestor de projeto, eu sou tudo, né? E entrego o negócio o mais rápido possível e tenho um atendimento super personalizado, porque eu sou o dono do negócio, estou ali. À medida que o negócio vai crescendo e você vai contratando funcionários, uma das primeiras coisas que os funcionários começam a reclamar é que falta processos na organização, né? E geralmente isso vai tornando o processo, vai ficando mais longo, né? Em tese, como você bem colocou, até existia um certo processo, mas informal, ou não estava formalizado, mas era mais rápido, e depois passa a ser mais longo porque a gente começa a estabelecer caixinhas, e cada um tem um seu papel naquela caixinha, e de repente tem os silos, e daqui a pouco cada um não quer, não, eu só faço isso, aquilo lá é problema do outro. Tá, então aí tem conceitos que estão sendo colocados juntos. Vamos lá. Processo sempre existe. Se alguém começa a fazer alguma coisa e faz várias etapas, tem um processo. Ele pode nem se aperceber. Tem cozinheiro, músico. Tem músico que segue a partitura. Tem músico que segue de ouvido. Mas tem um processo mental que está acontecendo. Primeiro é o dó, depois é o fá, depois é o lé, o lá, o ré, entendeu? Pode estar documentado numa partitura ou não está documentado. Processo existe. É melhor você documentar os processos porque você começa a perceber os gargalos de falta de eficiência naquele processo. E isso você vai melhorando aos poucos. A gente tem um EGP aqui, que é um escritório de gestão de projetos, que vai vendo onde estão os gargalos. Então, quando você desenha todo esse processo, existem ferramentas para isso que mostram, ó, isso que eu vou fazer... Opa, hoje eu bati. Agora foi, hein? Agora eu dei uma senhora batida aqui, desculpe, gente. Isso que eu quero fazer depende de todas essas entradas. Se uma falhar, eu não consigo fazer. Então, eu tenho que prestar atenção nessas entradas. Então, o processo sempre vai existir, formalizado ou não formalizado. Quando você tem especialistas para fazer as coisas e tem essas caixinhas, o que tem que acontecer é a harmonia entre essas caixinhas. Exemplo, marketing e vendas. Marketing fala, muitas vezes, que vendas vende aquilo que não deveria ser vendido. Vendas vai dizer que marketing não atrai os clientes do jeito que deveria ser atraído. Existe conflito entre marketing e vendas? Sempre. Como é que se acaba com um conflito desses? Simplesmente fazendo um depender do outro. Por exemplo, o orçamento de marketing é um percentual das vendas que foram feitas. Quanto mais vender, maior o orçamento que vai trazer recursos para o marketing fazer aquilo que vendas quer que faça. É um exemplo muito simples, onde você evita que cada um vá formando o seu cluster, o seu nichozinho e um colocando a culpa no outro. Então, isso não é um problema de processo, de eficiência e de eficácia, é um problema de gestão dos recursos humanos. Como você faz, que processo você usa para harmonizar? O processo que a gente pode usar é fazer um dependendo do outro, por exemplo, através dos resultados que forem obtidos. A gente tem a figura do SDR e do Closer. SDR é o cara que faz o primeiro contato, Closer é o que vai fazer a venda. Como é que a gente faz isso? O Closer tem um percentual que ele recebe em cada venda que ele fez. Mas para ele fazer uma venda, o Seller, o SDR, tem que marcar essa visita, né? Qualificar e marcar essa visita. Então, se eu desse um percentual para o SDR em função das visitas marcadas, ele marcava 1 milhão sem qualidade nenhuma e o outro se matava para ir e não vendia. Eu estou ganhando minha comissão porque eu marquei, o outro não vende porque é incompetente. Não, o outro pode não estar vendendo simplesmente porque você está mandando eu ir em lugares que o cara não está qualificado, ele não queria comprar.
Agora, se o percentual que o setter recebe, ou o SDR recebe, é função da venda que foi feita, se sair a venda ele recebe um percentual, se não sair ele não recebe, opa, então ele vai tentar qualificar bem o cliente para o closer ir lá e fechar a venda. E haverá mais colaboração para Claro. entender o problema do outro. É uma dupla. É como num jogo de futebol, você tem defesa, tem o meio-campo, você tem os atacantes. Se um não serve o outro, o gol não sai, você não ganha o campeonato. Essa sua sacada de definir a verba de marketing com base num percentual de vendas é muito boa, viu? É a primeira vez que eu ouço falar disso. Olha que eu estou nesse mercado há bastante tempo, né? E faz total sentido, para que as duas coisas andem juntas e as duas trabalhem juntas, de fato, né? Haja colaboração, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Fica aí essa dica para você, então, que tem uma equipe de vendedores dividida em duas pessoas, aquela que qualifica o cliente para o outro vender, fazer com que a comissão de quem qualifica o cliente seja um percentual da comissão de quem efetua a venda, quem faz o fechamento da venda, que a gente chama de closer. E para a gente finalizar aqui, um aspecto que eu também vejo bastante acontecendo no mercado é das pessoas acreditarem que ferramentas vão resolver os seus problemas, né? Quando a gente fala de eficiência. Obviamente que a tecnologia pode ajudar, mas é mais sobre tecnologia ou é mais sobre pessoas, na sua opinião? Vamos lá. Eficácia é sobre pessoas. Eficiência é sobre tecnologia. Hoje em dia, né? Hoje em dia, processos. Né? Processo. Então, eu diria a seguinte coisa: o que a tecnologia faz é ajudar a aumentar a eficiência dos processos. Vamos dar um exemplo? Antigamente, para me comunicar com 10 mil pessoas, eu fazia mala direta. Uma carta em papel, que eu escrevia durante um certo tempo, ia para o correio, pedia autorização, resposta paga, selo pago, tinha lá um triângulozinho que a gente colocava, imprimia tudo aquilo, ia para o correio, pagava, enfim. 6 meses eu falava, sei lá, com 1.000 pessoas. Hoje eu tenho e-mail marketing, que é muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, quem que me ajudou a aumentar a eficiência de comunicação? Aumentar a eficiência é me comunicar com mais pessoas, mais rapidamente, aquilo que eu quero comunicar. A carta de antigamente ou o e-mail de hoje? O e-mail de hoje. Quem aumentou a minha eficiência? A tecnologia. Desculpe. Não, e até por isso que muitas vezes, né, não adianta você ficar criando papéis para preencher as caixinhas do processo, né? Porque a ideia é você ter processo muito bem definido, obviamente, mas buscar a tecnologia é também uma maneira de ser eficiente, né? Para que cumpra qualquer parte do processo. A grande contribuição da tecnologia para todos os negócios foi no aumento da eficiência, da produtividade e da qualidade. São 3 aspectos. Eficiência, fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. Produtividade, fazer mais com menos. Qualidade, fazer o melhor possível. A tecnologia ajudou a fazer isso. Eu, quando estava na escola técnica, eu tinha que fazer um desenho e eu usava um negócio chamado régua T. Todo mundo usa CAD hoje. Eu vejo os meninos lá na Vorax, eu fico embasbacado de ver eles movendo 3D. Eu falo, meu Deus do céu, isso é videogame de adulto. É lindo de ver aquilo. Aumentou a eficiência. O cara faz um projeto hoje, deu algum erro, menos de 24 horas está modificado. A gente jogava aquele papel vegetal e começava tudo de novo. Um trabalho do cão para fazer aquilo. Hoje ninguém mais faz daquele jeito. Então, a tecnologia ajuda na eficiência? Claro. Ajuda na produtividade? Claro. Ajuda na qualidade? Claro. Isso é tecnologia. Na eficácia, é humano. Eficácia é isso aqui, velho. É conversar. O que te incomoda, Kiso? O que você quer melhorar? O que você precisa? Aí eu vou fazer alguma coisa que resolva. Aí eu vou fazer a coisa que você me disse que precisa, que é o certo a fazer. Então, está muito claro. A eficácia está no ramo das humanas. A eficiência está no ramo das exatas, da tecnologia. E para não cometer um erro
que eu enxergo que é meio clássico, né? Primeiro define os seus processos para depois escolher a melhor ferramenta que ajude naquele processo. Porque muita gente contrata uma ferramenta e não tem o processo definido, achando que a ferramenta vai resolver o Não problema da vai. eficiência. A ferramenta não vai. Antes de definir a ferramenta, define o processo. E antes de definir o processo, defina o que você quer fazer com aquele processo. Por que você está criando aquele processo? Sim. Senão você cria... Claro, né? A eficácia, né? É isso, pô. A gente está batendo muito nesse tema porque as pessoas fazem uma confusão tremenda. É difícil tirar delas esse negócio de só eficiência, de só produtividade, qualidade. Ele faz tudo isso e trabalha duro. E ele fala, pô, trabalho pra caramba, rapaz, e não vê um resultado. Mas você está trabalhando naquilo que não interessa para ninguém, só você, cara. Você é um explorador de estrelas no universo paralelo. Só você está interessado nisso. Não tem eficácia nesse treco que você está querendo fazer. Ninguém está afim de te ouvir. Eu acho que esse episódio foi bem legal para a gente desmistificar esses dois termos, né? E principalmente fazer as pessoas entenderem que não é sobre trabalhar apenas duro, né? Porque eu acho que se você tiver realmente trabalhando na coisa certa e trabalhar duro, você vai exponencializar ainda mais o resultado. Perfeito. Mas não é só sobre trabalhar duro. O exemplo que eu dei daquele pequeno agricultor que trabalha de sol a sol há 40 anos, acho que demonstra que apenas trabalhar duro não resolve as suas questões de foro pessoal, financeiro. Nenhum demérito a essas pessoas, porque as condições, o entorno, muitas vezes, na maioria das vezes, se não for 100% das vezes, impedem elas de terem uma outra alternativa. Eu só dei isso como um exemplo daquilo, de coisas que a gente ouve falar, não, trabalha duro, Deus ajuda quem cedo madruga. Tá, tudo bem, mas vai madrugar cedo para trabalhar na coisa certa, não trabalhar na coisa errada, porque você vai trabalhar muito e não vai ter resultado. Muito bom. Curtiu esse episódio? Então aproveita aí e faz algum stories colocando algum insight que o Namura falou. Marque ele, Luiz Namura, Luiz com S, Luiz Namura, para que você possa receber, inclusive, um link aí para você comprar esse livro Yes You Can com desconto. É o livro no qual está inspirando aqui todos os episódios. Tem esse episódio também, tem esse capítulo lá. Aqui a gente aprofunda mais, então a experiência é mais rica, né? Quando você tem o livro e também assiste ao episódio ou escuta a gente. E lembrando que todas as segundas-feiras a gente está aqui de novo com um episódio novo, todas as segundas-feiras às 18h59. E, bom, a gente está indo para o episódio 25. E, pela nossa ordem, o episódio 25 vai ser uma nova temporada. Então vem aí. Não, é 25 não, né? Tem 25, 26, é o 27, é uma nova temporada. Então estamos chegando lá, uma nova temporada. Vai ter novidades aí em breve, né? Depois a gente fala sobre isso. E aproveitando para falar que este podcast é um oferecimento do Albert, o aplicativo que vai além do cashback, é de fato dinheiro no bolso. Você ganha quando compra, ganha quando indica e ganha sempre que o seu indicado continuar comprando. Então, é realmente muito bom, é um modelo bastante interessante. Tem um episódio que a gente fala bastante sobre o modelo de negócio do Albert também, para quem tiver curiosidade, quem quiser empreender também é muito bom, porque dá para você, inclusive, ganhar dinheiro empreendendo, né? Se você tiver um sonho de empreender, você pode empreender através do próprio Albert. Está aqui o link também para você saber mais, mas baixe agora o aplicativo, usando o nosso código convite podcast. Está disponível para iOS, para Android. Usando aí podcast você consegue se cadastrar e começar a ganhar dinheiro já, dinheiro no bolso. Muito bem, Namura. Faça bem feito somente o que tem que ser feito. Essa é a frase final aqui do nosso episódio. Bye, Luiz Namura. Não tem o que comentar. É refletir sobre essa frase. Faça bem feito. Não tem que refazer, retrabalho, gastar dinheiro. Mas só o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é aquilo que resolve uma dor do seu cliente. Só isso. Muito bem. Mais um episódio magnífico do Cérebro do Namura, podcast do empreendedor. Valeu demais. Curta, comente aí, coloque um insight, mas assine o canal, porque assim você sempre vai receber o sininho, né? Tem o sininho até no Instagram, então dá para você também ativar o sininho no Instagram do Luiz Namura, mas também aqui no YouTube para que você possa receber sempre os alertas, no Spotify. Estamos juntos. Boa, Namura? Boa. Aguardo você no Instagram, aguardo você no TikTok. Estamos chegando a 40 mil seguidores, o que é uma marca bastante legal para 2, 3 meses.
E agora você aqui no YouTube para ver muita coisa a mais. Você quer ser empreendedor, mas com segurança, tirando aqueles medos que todo mundo tem? A gente está aqui para te ajudar. Eu e o Kiz e eu, vamos fazer o possível para te ajudar, o máximo para você ser um empreendedor de sucesso exponencial. Nos vemos. Valeu demais. Até a próxima.